Eu quero mostrar a rotina real de um empreendedor que ainda não fatura seus milhões, nem seus múltiplos 6 dígitos por mês. Quero mostrar a real como é que funciona a rotina, que ela muitas vezes não tem performance, que muitas vezes é difícil fazer as coisas. E eu documentei tudo. Eu acho isso muito importante para ajudar na caminhada de quem está empreendendo, para ver que você não precisa ser um super-humano para fazer as coisas acontecerem e que na maioria das vezes você não vai querer performar e você não vai performar. Às vezes você vai passar 2 horas no telefone fazendo o que não era para fazer, ficar mexendo no celular, mas acontece, faz parte, a gente é humano e sim, na maior parte do tempo é difícil pra caramba. Enfim, mas aí tá minha rotina, né? Como vocês podem estar vendo, comecei o dia, acordei bem tarde, fui direto pra faculdade. É, aí, meu look, tá ligado? E depois, como você pode estar vendo, aí a faculdade. E quando eu cheguei lá, tava tendo um trabalho que era, enfim, do filme Monstros S.A. Aí, obviamente, né, como eu tenho mais coisa pra fazer, né, eu fui direto pra academia, porque se eu não saio da faculdade e vou direto pra academia, na maioria das vezes eu não vou pra academia. Então eu saí da faculdade, fui direto pra academia, mandei aquele treininho brabo, full body, daquele jeito, né. Comecei com um treino aí de perna, como eu acabei de voltar de uma virose barra gripe, eu não consegui pegar nem metade do peso que geralmente eu pego. Mas aí eu fiz agachamento com 30 de cada lado, né? Fiz 3 séries. Depois fui fazer supino daquele jeito. O meu máximo aí que eu peguei foi 28. Mas normalmente eu faço aí com até 32 e faço geralmente 4 séries, né? Como você pode estar vendo, minha execução está maravilhosa, né? Muito boa, parecida com a do Jorlan, né? Execução perfeita. E depois eu mandei aquele crucifixo básico, né? Daquele jeito na máquina. Ficou bom? Não achei muito não, mas foi o que tava tendo hoje. E eu fiz só esses 3 exercícios. Por quê? Porque eu tava cansado e ainda tô me recuperando aí dessa virose. Eu voltei pra casa, né? Como você até pode estar vendo, com uma cara de cansado, né? Eu senti que minha pressão baixou, aí eu já voltei logo, né? E aí procrastinei até depois do almoço. E aí comecei a trabalhar de fato. Mas antes de começar a trabalhar, como eu não sou bobo nem nada, eu fiz aquele meu café gelado. Todo mundo me julga por fazer esse café gelado. Geralmente eu faço ele puro, café com gelo só e sem açúcar. Mas eu fiquei com uma vontade de fazer ele meio cítrico. Podem me julgar, pode falar que é loucura, eu já tô acostumado, todo mundo diz isso. Como é que eu faço? Pega a receita. Esse é o código para ficar milionário em 2026. Você precisa colocar gelo no copo, uma xícara de café e completa com Schweppes. Esse é o código. Fez isso, ficou milionário, tá? Esse é o código. Se você fez, meu irmão, não tem outro. Em 6 meses aí você vai estar batendo 1 milhão, tá? Milhão. Múltiplos milhões, tá? Enfim, aí depois que eu fiz esse meu cafezinho perfect, fui de fato trabalhar. Esse cafezinho ajuda aí muito, me dá uma concentração legal, porque eu sou muito disperso. E aí também, você pode estar vendo, né, minha mesa, meu setup e o meu aquário, né? Esse aquário é um dos produtos que a gente vende. E aí eu comecei a trabalhar, quebrei a cabeça porque eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu não organizei minha agenda, ou seja, eu organizei de última hora para ver o que era mais importante fazer, e isso é péssimo, tá? O que eu indico para vocês não ficarem nessa situação que eu fiquei, é você no dia anterior, você programar o que você vai fazer no dia seguinte. Isso ajuda muito, tá? Parece que é besteira, tal, mas ajuda muito a você conseguir ter foco. Porque o que acontece? Geralmente a procrastinação ela vem de desorganização. Quando você não está com a mente organizada e não sabe ao certo o que precisa ser feito, aí você acaba tendo esses picos de procrastinação e perdendo horas do dia fazendo nada, né? Então o que eu indico é fazer isso. Aí eu estava iniciando um novo projeto, bem interessante, que obviamente eu não vou falar, né? Apesar de não ter muitas views aqui no canal. Na verdade não tem nenhuma, mas eu não vou falar porque vocês vão ver depois. Mas qual que é a ideia aqui? A gente está desenvolvendo um produto novo, de marca própria. Só que o bom desse produto que a gente está desenvolvendo é que ele pode ser vendido via dropshipping. Então, o que eu fiz? O meu protótipo dele vai ser fazer de 5 a 10 vendas no dropshipping.
Analisando as métricas e vendo se faz sentido ou não, eu vou começar a produção dele interna, né? Como é que eu consigo fazer um produto de marca própria, dropshipping? O que acontece? Como esse produto ele é composto de vários outros produtos, então eu compro de diversos vendedores e envio para o cliente. E melhor ainda, eu estou conseguindo fazer isso por meio do dropshipping nacional, né? É uma estratégia interessante, já que o dropshipping China não está funcionando tão bem aqui no Brasil no momento, né? Validou a ideia, aí a gente começa a produção. O que é importante fazer também é os cálculos de insumo, né? Mas aí, hoje, o que eu fiz foi estruturar a página de vendas, fazer o roteiro para o vídeo de teste, fazendo o roteiro, né, tendo uma base do roteiro, tudo bem escrito. Baseado nisso, aí sim que eu parto para começar a fazer o vídeo. Como é que eu faço o vídeo, né, sem aparecer? Eu vou procurando vários vídeos na internet e eu pego vários vídeos e faço takes desses vídeos, uno, né, organizo tudo em um vídeo só. É literalmente isso que eu faço. E outra coisa que eu uso, que é muito importante e que me ajuda muito, é o Eleven Labs para fazer dublagem. Eu não tenho uma voz de locutor, minha voz não é legal para poder fazer esses vídeos, então eu uso o Eleven Labs, que é uma inteligência artificial que faz toda a dublagem do vídeo. A roteirização, como é que eu faço? Eu uso minha criatividade, mas ao mesmo tempo também eu uso o ChatGPT para me auxiliar, né? E aí depois eu fiz o quê? Depois de fazer o vídeo, demorei aí 1h30 mais ou menos, aí eu subi a campanha de teste com um orçamento de R$10, que é um produto que eu estou vendendo a 460. É absurdo eu colocar R$10? Se a gente pensar por um certo modo, de acordo com o que o mercado passa, é um absurdo. Mas é o que eu faço. Meu nicho é um nicho muito pouco explorado, então eu consigo fazer esse tipo de teste com R$10 e ter resultado. Tem produtos aí que eu comecei a iniciar fazendo dropshipping, que eu vendia por 800 mil reais, e eu tive um custo de aquisição inicial de R$30. Tá? Isso é fora da curva? É fora da curva. É o meu nicho? É o meu nicho. É um produto raro que eu consegui encontrar e vender? É. Que tinha muita demanda e a oferta, basicamente não tinha oferta desse produto no mercado? Era. Por isso que deu certo. Então assim, antes de você olhar para os caras e dizer assim, putz, o cara faturou 1 milhão com produto, investindo, sei lá, tendo ROI de 10. Meu, antes você precisa entender qual que é o produto. Obviamente eles não vão falar, né? Então fica muito difícil. A maioria dos produtos não vai acontecer isso. É um unicórnio, é um produto unicórnio que acontece esse tipo de coisa. Enfim, eu subi a campanha e aí, depois de subir essa campanha teste de vendas, né, desse vídeo, eu fui jogar tênis. É algo que eu gosto muito de fazer. Normalmente eu não jogo tênis quando eu faço academia, mas como hoje é quarta-feira e geralmente é o dia do tênis, eu fui jogar tênis. Quadrinha pública, daquele jeito que a gente gosta. Ganhei um set, que quase foi pro tie break. Eu fiz de virada, tava 5-3 e eu virei 7-5, né? E foi isso, mano. Depois voltei pra casa e cá estou, né? Eu ainda preciso fazer o meu devocional, que é a parte mais importante do dia, mas que infelizmente eu não tenho priorizado porque eu sou muito complicado. Aí eu fico tentando dar desculpa, né, por não fazer o devocional, mas eu vou fazer o devocional e vou botar aqui, né? Esse devocional que eu tô fazendo é de Marcos 11, não lembro o versículo, mas a gente tá fazendo sobre a figueira, né? Eu tô fazendo sobre a figueira que ressecou, né? E esse versículo é muito interessante, essa passagem, porque ela mostra, ela fala sobre aparência, né? Sobre aqueles cristãos que vivem de aparência, que parecem cristãos, mas quando a gente vai ver de fato não são cristãos, né? Se dizem cristãos, mas não praticam o que Cristo pediu, ordenou que a gente praticasse, né? E o que a gente tira de lição dessa figueira é que essa figueira ela tinha uma folhagem muito bonita e Jesus Cristo achava que ela estava com frutos, porque na verdade os frutos vêm antes da folhagem, então era um sinal óbvio de que teria frutos, mas quando ele chegou na figueira não tinha nenhum fruto. E isso deixou ele muito irritado, porque Jesus Cristo, a gente pode ver nas passagens dele que uma das coisas que ele mais odeia é o hipócrita. São os fariseus. É aquele que diz, mas não faz. É aquele que julga, mas está todo errado. Entende? É aquele que diz que é de Deus, mas não pratica o que Deus ordena, né? E aí ele ressequiu, nem sei se é ressequiu essa figueira,
mostrando que a hipocrisia, ela tem um fim, né? Não existe isso. Deus, ele é o único que consegue ler os corações das pessoas e ver a intenção por trás daquilo que ela faz. Por isso que a gente vai ver que na Bíblia mesmo, a gente encontra no versículo de Jesus Cristo, que ele diz que vai chegar um momento que as pessoas vão chegar no juízo final e ele não vai reconhecer. Eles vão dizer que fizeram grandes obras em nome de Cristo e ele não vai reconhecer. Porque aquelas pessoas não fizeram com a intenção do coração certo. A gente também vê outra passagem que ela é muito interessante, que ela mostra que Jesus, ele não aceita qualquer adoração, né? Então ele rejeita a adoração daqueles que não têm um coração verdadeiro, não têm um coração puro e entregue a ele. São pessoas que fazem, que se fingem ser cristãos apenas por um motivo de status ou de querer se sentir superior aos outros. Enfim, essa é a passagem que eu tô lendo, indico muito que vocês leiam, tá? Essa figueira. E um ponto é, o devocional, ele é fundamental, né? Você pode estar vendo aí no vídeo que como é que eu faço, né? Eu uso o computador e também uso um caderno, mas é muito importante, tá? Se eu pudesse dizer que o que me fez chegar até aqui, né? Faturando aí seus 6 dígitos, que no início eu achava um absurdo, que eu achei que eu nunca ia conseguir, eu diria que o que me fez chegar aqui foi a intimidade com Deus. Se não tivesse sido a intimidade com Deus, a valorização do meu relacionamento com Ele, com certeza eu não estaria aqui. Com certeza eu teria desistido, como eu desisti várias vezes na minha trajetória. Então, assim, mesmo que você não seja cristão, eu preciso dizer porque foi o que aconteceu comigo. Isso daqui é uma jornada que eu tô mostrando. Eu tô documentando aquilo que me fez chegar até aqui e o que vai me fazer chegar até onde eu vou chegar, que é um fato inevitável. É inevitável que tudo vai dar certo porque eu faço por onde. Eu tô empreendendo por isso, né? Mas o que eu diria é intimidade com Cristo, é priorizar o teu relacionamento com Ele. Porque priorizar o teu relacionamento com Deus vai te dar discernimento, vai te dar força, vai te dar resiliência para lutar as batalhas e não desistir. Quando Jesus Cristo está no barco, mesmo que ele esteja quase afundando, tudo vai bem. Então assim, a gente precisa entender que a gente não consegue tudo com a força do nosso braço e nem com a autossuficiência. A gente precisa ser dependente de Cristo para conseguir ter resultados honestos e bons, fazendo do drop com shipping, vendendo coisas que ajudem de fato as pessoas e tendo resultado por isso. É mais difícil? É mais difícil, mas é o certo, e o certo é inegociável. Então, priorize teu relacionamento com Deus, que você vai ver que as coisas vão fluir com uma naturalidade muito maior. Não vai ser fácil. Já vou dizer que é difícil pra caramba, e vai ter muitos momentos que você vai querer desistir, mas se você estiver forte em Cristo, quando chegar um momento difícil, você não vai desistir, porque Ele está ao teu lado. Então, priorize teu relacionamento com Deus, que isso vai te ajudar muito na caminhada, tá? A gente precisa mostrar que o empreendedorismo, ele fala mais sobre a fé cristã do que muitos pensam, né? Os homens mais ricos do mundo não são cristãos, e isso é culpa dos próprios cristãos, que não se posicionam, que não tomam posição de coragem para enfrentar e empreender, né? Porque o empreendedorismo, ele é muito difícil, mas para o homem cristão ele deveria ser algo necessário, porque é uma forma de você estar ajudando a sociedade. Querendo ou não, empreendedorismo é uma forma de serviço. E Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele nos leva a essa condição de servir ao outro. Nós somos discípulos do lavador de pés, que foi Jesus Cristo. E uma forma da gente ser discípulo e servir as outras pessoas é empreendendo. Se você tem um privilégio de empreender, empreenda para ajudar os outros. E por consequência, você vai ser ajudado. Por consequência, você vai ser abençoado. Eu falei demais, é isso. Essa foi minha rotina de hoje. Normalmente eu não faço tanta coisa, tá? Normalmente eu até sou mais preguiçoso, infelizmente. Mas eu acredito que documentar essa jornada vai me ajudar muito a ser mais organizado e conseguir fazer mais coisas, né? Eu vou atualizando vocês desse novo projeto. E é isso. Espero ter ajudado e ter mostrado como é que funciona de fato a rotina de um empreendedor que não bate milhões por mês nem por ano,
mas que tá em busca disso. Essa é a realidade. Eu acho que ainda é mais difícil do que eu mostrei, sabe? Mas como você pode ver, é mais ou menos isso todo dia. Então não existe nada estupendo, não é um dia que vai fazer você ter um resultado maravilhoso. Não, são vários dias com muita constância, todo santo dia fazendo a mesma coisa, e um dia isso gera um grande resultado. São micro resultados que formam um grande resultado. É literalmente o que acontece com os jogadores de qualquer esporte, né? Você vai ver que a rotina deles é muito chata, mas essa rotina chata que leva eles a conseguir serem campeões. Então, o que eu diria é que é importante você ver esse tipo de vídeo porque você vai entender que é a disciplina com a constância e resiliência que vão te fazer chegar até onde você quer chegar. E paciência. Paciência para entender que, vai levar tempo, tá? Esse sucesso que vem de 6 meses, um ano, não funciona. Pode funcionar para alguns, tá? Não duvido. Mas, enfim, na maioria dos casos não funciona, tá? Às vezes o sucesso leva 10, 20, 30 anos. E se você quer o sucesso, você tem que se acostumar com essa ideia de que não vai ser simples. Espero ter ajudado vocês. E se você gostou, curte e compartilha com aquele teu amigo que tá na busca de empreender. Valeu!